Começamos a nossa caminhada pela mata por volta de meia-noite, porque nós íamos caminhar num ritmo bem lento, né? Sem denunciar a posição, porque há uma técnica para você caminhar na mata, porque nós não sabíamos se aquela mata era ou não controlada por traficante. Então nós fomos caminhando pela mata, levamos algumas horas, e naquele momento, que foi a primeira vez, naquele meu tempo todo aquele meu tempo de polícia, assim, pouco, né? Um pouco mais de um ano de polícia, que eu vi traficantes armados de verdade num baile funk. Era numa quantidade menor, bem pequena. Só que naquele momento nós não podíamos fazer muita coisa, porque nós estávamos posicionados no mato, olhando para dentro do baile funk, e você via naquele baile funk, naquele tumulto, aquela som alto ali, vários caras armados. Só que nós não podíamos fazer absolutamente nada. Porque ainda que aquelas pessoas estivessem ali, ou consumindo droga, ou apenas dançando, tinha muito público civil. Muitas pessoas que não tinham nada a ver com o tráfico. Que estavam ali pela curtição do baile. Então, assim, em nós, dávamos uma angústia, porque a gente queria entrar. Mas o nosso comandante não permitiu. E foi bem acertado, porque, de repente, aquilo ia virar uma chacina. Mas, assim, se tinha preocupação de cuidar, né, que a população ordeira não fosse atingida. Era uma preocupação nossa. Lembra que o BOPE ele tinha vindo de um momento no 174 que ele foi duramente criticado. Então todas as ações eram muito planejadas, de forma que que o efeito colateral que porventura acontecesse fosse sempre muito reduzido. E naquele momento ali, cara, só cabia a nós esperar. Só que em determinado... E nós olhávamos ali, tipo, cães raivosos querendo partir para cima da nossa ameaça, mas nós não podíamos fazer nada. Estávamos de mãos atadas, porque tinha muita população ordeira. Só que de repente, no meio daquele baile ali, e aí, por óbvio, você imagina, mistura droga, mistura bebida alcoólica, mulher, né? Assim, não é mulher em si, mas na verdade o que motivou o que eu vou falar agora foi uma briga, né, de um cara por causa de uma mulher. A gente viu tudo isso aí, cara, eu vi aquela cena lá, aquela discussão por causa de mulher, aquela coisa do cara bêbado, drogado, e aí um cara vai e dá um tiro no cara. E faz o quê? Cara, nada. Aguarda. Comando. Você não podia fazer nada. Só quando ele dá o tiro, todo mundo corre, aquele desespero, o baile acaba, o som continua, mas todo mundo foge, aquela correria. Aquela cena de... Cara, Tropa de Elite, foi isso? Não, acho que não. Tem uma cena bem Cidade de Deus, pô. Cena de Cidade de Deus, Cena de Cidade de Deus. Que o Dadinho, que é a mulher do cantor lá, qual é o nome? Seu Jorge, que interpretava o cara. Aquela cena de Cidade de Deus ali. Cara, é aquilo, exatamente aquilo. Só que eu tô olhando aquilo ali, assim, pra muitos de nós era como se nós estivéssemos vendo através de uma telona de cinema, cara. Só que tava ali, era real. E foi a primeira vez, em todo esse tempo esse pequeno tempo de polícia, que eu via aquilo que as pessoas contavam, mas eu via de verdade. Aí o cara deu um tiro e todo mundo saiu. Aí quando as pessoas começaram a fugir, a gente desceu. Fomos descendo, entramos na quadra, já não tinha mais ninguém. Alguém de nós foi lá e desligou o som do baile funk que estava às alturas. E nós fizemos um 360, né? Controlamos todas as entradas. E o que nós tínhamos ali? Um morto. Tínhamos ali um defunto. E foi a primeira vez que eu carreguei, né? Um defunto na minha vida, né? E é engraçado porque... Primeira de muitas? Primeira de muitas, infelizmente. Eu vou te falar que não tenho orgulho nenhum em dizer isso. Talvez de tudo seja uma das coisas mais tristes, porque você vê que a gente é absolutamente nada. A gente é nada, basta um... Momento da morte ali. Acabou. E aí aquele corpo que já não tem mais alma, né? A gente, nós improvisamos uma padiola com um lençol, cobertor, colocamos ele ali.
Descemos, parte do grupo conduziu, levou aquele corpo para o hospital, porque nós, enfim, embora ele estivesse assim, atingido por projeto de arma de fogo, nenhum de nós é médico para dizer se o cara estava morto ou não, até porque aquele ambiente, à noite, pegamos ele, socorremos, parte foi para a delegacia, e aí depois de um tempo a gente ficou sabendo, na verdade, aquele cara, ele era também do tráfico, e ele tinha, e a história foi exatamente essa, porque depois você começa, se chama testemunha da favela, e foi isso. Um traficante, aquele cara tinha passagem pelo tráfico, ele tinha entrado numa discussão por causa de uma relação, e o outro cara lá atingiu ele, matou ele. E isso, assim, a cena em si, ela me marcou muito, porque foi a primeira vez que eu tinha visto aquilo ali, né? Aqueles caras armados ali naquele baile, um cara atirando no outro. E os caras atiraram com a maior frieza, deram as costas, foram embora, largaram aquele cara como se ele não fosse absolutamente nada. E a gente foi lá para socorrer. Mas, assim, tudo isso que eu relatei aqui, assim, breve, ele é envolto de muita tensão, né? Porque você fica todo momento ali, cara. E você, tipo assim, o que você faz, cara? Você não tem o que fazer. Entendeu? Você não tem muito o que fazer. Entendeu? Naquela ocasião a gente não tinha tiro, nem dá pra fazer um tiro de sniper, porque, cara, imagina um baile funk cheio de gente. Sim. Não dá pra você fazer. Então tem algumas técnicas que são usadas que naquele momento elas eram insuficientes, eram inaplicáveis. Sim. E a nós coube, assim, nós não prevíamos que ia ter aquele desfecho. Né? Nós não prevíamos que ia ter aquele desfecho. O nosso plano é que esses caras armados, quando saíssem, viessem em nossa direção. E aí nós poderíamos fazer as ações de polícia. Render o cara, prender e tudo mais. Só que veio um monte de popular correndo. Só que aí, cara... Espalhou tudo. Aquela história. Então essa foi uma das passagens bem emblemáticas, porque ali eu vi que, de fato, o Rio de Janeiro vivia um cenário que era completamente diferente de tudo que talvez qualquer policial no mundo possa imaginar. E isso, meu irmão, em 2000, exatamente no ano 2000. Exatamente no ano 2000. Estamos em 2022 exatamente no ano 2000. Já. Você imagina o tanto de evolução que essa criminalidade teve no que diz respeito às técnicas, às táticas, aquisição de equipamentos, armamentos,